Gente, este aqui é mais um Supitando, porque quem não supita se trumbica. E hoje com a presença muito especial do meu amigo aqui, Osama Arkalou, um ativista político marroquino, radicado no Brasil desde 2018. Prazer recebê-lo aqui, Osama. Muito obrigado, senhor Danilo, muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês nesse bate-papo. E vamos lá, né, que hoje tem coisa boa. E eu vim novamente com essa fantasia de juiz inglês em sua homenagem. Porque você veio a caráter, então eu também vim a caráter. Claro, né, não pode faltar de representar a cultura marroquina no fim, né? Eu sou um marroquino, né, descendente, tem sangue marroquino. Essa roupa é muito tradicional, né, muito bonita, que chama Jabador marroquino. Jabador. Exatamente, que eu amo muito, que a gente usa essa roupa para fins, né, nos feriados religiosos, numa data especial, assim, num casamento. E é muito legal também para apresentar para você aqui, né? Apresentar essa roupa maravilhosa. Mas a sua língua materna é o árabe, né? Sim, mais ou menos, né? A gente fala árabe fluente, mas na verdade a nossa idioma materna é Darija marroquina, é um dialeto, né? Mas é muito próximo, né? É muito parecido com o árabe. Então saúda o nosso público e nessa sua língua aí, para que as pessoas tenham uma ideia de como é que é. sim, claro. Então اليوم أنا فرحان نكون معكم هنايا يعني فرحة كبيرة مع الأستاذ دانيلو غادي نتكلموا في عدة مواضيع وندردشوا شوية وإحنا يعني على بركة الله. Entendi tudo. Exatamente, né? Aí, Osama, mas nós, gente, a gente está aqui hoje para conversar sério, apesar da, sim, da claro. Nós estamos hoje para conversar sério. Porque o Osama é um ativista político, né, que, podemos dizer assim, que foi praticamente expulso do Marrocos, né? Exatamente, mais ou menos é isso. Ameaçado até de morte pelo governo marroquino, porque era um jovem que queria participar ativamente, mudar o seu país. E lá é uma monarquia ainda absoluta, né? Exatamente. Que eu fico até constrangido, porque outro dia eu vi lá o príncipe marroquino, que eu não quero nem saber. Qual que é o nome dele? O príncipe, né? Eu acho que ele tem uns 20 anos, 22 anos. O nome dele é Hassan III. Hassan III. É, Hassan III. Esse príncipe estava lá numa fila do beijar-mão, todo mundo lá nessa fila para beijar a mão dele, e ele com nojo e tirando a mão. É uma palhaçada, infelizmente. É uma tradição, sabe, que já é passada. Só que, infelizmente, o regime marroquino ele mantém, né? Ele mantém essa tradição como uma forma, né, de escravizar o povo, né? Como uma forma de autoritarismo, né? E aqui no Brasil tem gente que quer ressuscitar essa bobagem. É complicado, viu? Porque eu, como republicano, e meus colegas também opositores, oponentes políticos, a gente não aceita isso. E a nossa luta também para acabar com essa palhaçada que, na verdade, hoje é uma vergonha internacional. E a maior prova também, olha, que você daqui do Brasil, passando pelas redes sociais, vê uma palhaçada dessa, né? Você fala, meu Deus, existe isso ainda no mundo, né? É complicado. Mas estamos na luta. Mas é justamente sobre isso que a gente vai conversar, né? Sobre essa luta, porque eu acompanhei, embora aqui no Brasil isso não repercuta muito, o Marrocos tem pouca visibilidade, né? Mas há poucos dias, poucas semanas atrás, parece que nós tivemos novidade lá no Marrocos, porque houve lá uma tentativa de rebelião de derrubar esse regime, né? Sim, mais ou menos foi isso, na verdade, porque é uma manifestação, né, da geração Z, a juventude marroquina em geral, e especialmente a geração Z, que nasceu, né, eu acredito, entre 1999 a 2000, né, 15 e tal, juventude marroquina. Que ela, cara, se manifestou saindo para as ruas, né, por demandas básicas, que já cansou, né, desse autoritarismo desse governo, ou seja, desse regime monárquico ditatorial, e saiu para as ruas, né, de uma forma muito pacífica, né, pedindo assim
por uma saúde, né, uma saúde pública de qualidade, por uma educação de qualidade, oportunidade de emprego. Né? Só que, infelizmente... Não, mas para tirar o rei também, né? Eles não querem isso tudo mas com isso o rei. veio, exatamente, mas veio depois. O início foi assim, só para esclarecer assim, mais ou menos como que aconteceu. E só que, infelizmente, o regime, né, as autoridades receberam essa juventude com violência, sabe? Com agressão física. E foi isso que levou a juventude, né, a rebeliação, né? A se rebelar-se e entrar em confronto direto com as autoridades, que eu considero como uma defesa legítima, né, cara? Eu também considero. Aí é onde surgiu jovens queimando a foto do rei do Marrocos, até... Eu vou deixar aí os vídeos para vocês, para talvez depois se subir aqui, né? Na gravação. Nós vamos colocar na edição. Exatamente. Tem gente assim falando que nós vamos direto para os palácios. Tem gente... Teve realmente coisa séria. No Nepal, esses dias também, mais ou menos... Foi mais ou menos isso, exatamente. Lá no Nepal, derrubaram o governo e jogaram os políticos tudo no meio do rio lá, né? Puseram eles para beber água suja lá, né? Porque, na verdade, cara, a diferença... Eu gostaria de citar uma coisa aqui muito importante. A violência... não surge do nada, né? Porque o povo marroquino ele já foi oprimido, está sendo oprimido desde décadas, sabe? Desde a existência desse regime monárquico vergonhoso, né? Ditatorial. Só que a geração atual, conhecida como geração Z, ela é uma geração da tecnologia, das redes sociais, do acesso à informação fácil, né? Então eles têm uma consciência, posso dizer, uma consciência política mais avançada do que os nossos antepassados. E então eles não vão aceitar esse tipo de comportamento, né? Do regime. Então é uma geração que realmente mais atualizada, que busca por dignidade, né? Que procura por dignidade, por estabilidade financeira, que eles têm, o que eu falei, por causa das redes sociais, tecnologia hoje, o mundo está aberto para, né, para todos, assim, você entrar aí no YouTube, então eles veem como que os países democráticos, o povo, né, que vive numa democracia, como que ele vive, como que são os direitos. Lá tem internet, como aqui também, tem rede social, né? Sim, claro, nesse sentido é um país como qualquer um, né, no sentido da internet e tal. Só que então essa geração, por causa da tecnologia, ela não permite, ela tem mais acesso à informação, então ela é mais consciente politicamente, falando assim, comparando com os antepassados, a geração. Sei. Mas você tocou num ponto muito importante, Osama, que ô Maurício, eu vou ter que parar o meu time para apagar o meu... Eu pensei que eu tinha desligado o meu celular. Acontece, né? De boa. O bate-papo tá indo bem, não tá, Danilo? Tá. Eu pensei que meu celular estava silenciado, mas ele está aqui fazendo barulho. Nós vamos recomeçar. Sim, de boa. O ponto que nós paramos. Uhum. Ai, ai, ai. Então aí, Maurício. Tá tudo bem? Beleza, pode retomar. A gente parou no... Osama, você falou aí da legitimidade desse movimento, né? Uhum. Eu queria conversar com você sobre isso, porque no Brasil atualmente parece que você se revoltar contra o governo virou crime, né? Então, eu quero traçar esse paralelo porque eu também acho que as pessoas, a população querer destituir um mau governo, para mim isso é um direito, né? Isso faz parte da democracia.
né? A pessoa tem que responder pelos atos que pratica. Agora, esse negócio de cidadão dar golpe de Estado, abolir Estado democrático, isso é tudo firula que inventaram nesse regime atual que nós estamos no Brasil, que eu já nem sei se isso é mais democracia, né? Mas, antigamente, a esquerda, vamos falar assim, a esquerda brasileira, porque tem tradição marxista, ela era claramente revolucionária, né? E hoje parece que ela é antirrevolucionária. Como é que você vê esse paradoxo aí? Ué, essa é uma questão muito complexa, né? Porque eu não tenho conhecimento, como eu posso dizer, um conhecimento total sobre como que funciona a Constituição brasileira nesse caso, mas se eu já vi, na verdade, essa questão das manifestações, né, que aconteceram no dia 8, né, 7 de janeiro. Eu já até acompanhei a questão dos judiciário, né, como que foram as pessoas aí julgadas, né, e tal. Realmente é complicado. Você levantar uma questão que tem que discutir muito, né? E eu acho que a gente tem que ter mais se a gente for analisar esse caso aí, precisa de mais uns 2, 3 horas, né? Mas não tem paralelo com o caso do Marrocos, porque lá no Marrocos é ditadura mesmo, né? Sim, lá a ditadura... sanguinária, que mata, persegue. Mata, persegue, você não tem nem liberdade de expressão, sabe? Então, eu não consigo comparar Marrocos com o Brasil nesse caso. Pode ser que aqui no Brasil tem, né? Eles passam alguns limites e tal, mas ainda eu acho que pelo fato que vocês têm uma Constituição democrática, um Estado... democrático de direito, então limita as coisas, não deixa, por exemplo, virar uma palhaçada enorme igual que a gente tem no Marrocos, porque na verdade não tem como comparar Marrocos com o Brasil, porque no Marrocos ainda a gente tem uma constituição muito arcaica, antidemocrática. A gente não tem separação de poderes, onde o rei ele tem todos os poderes na mão dele, né? Tem o poder judiciário, tem o poder legislativo, executivo, militar, religioso, né? Onde não tem, tipo assim, inviabiliza, né? Uma separação real, né, de poderes e criar uma sociedade, né, civil. Osama, aqui no Brasil vocês têm isso. A gente não pode negar. A Constituição brasileira na verdade, se a gente for descer a detalhes, nada disso funciona. Funciona muito mal, né? Esse tipo de democracia, na minha opinião, essa democracia representativa, ela também funciona muito mal, né? Porque, na verdade, nós não temos representantes do povo. Cada um representa o seu próprio interesse, entendeu? E ganha sempre o mais forte, né? Então o povo sempre acaba se ferrando. Mas nós vamos descer nesses detalhes. Por enquanto, eu acho importante, porque a gente associa sempre, tem essa mania de associar sempre a discussão à esquerda e direita. Partidário, né? Partidário, quando, na verdade, as necessidades das pessoas são iguais em todos os lugares, né? Não precisa a gente conversar em tom de esquerda e direita, porque o homem de esquerda e de direita, ele come, ele precisa de escola, ele precisa de saúde. É porque, na verdade, a sociedade brasileira também ela perdeu a confiança na questão partidária, sabe? E, infelizmente, eu vejo hoje também aqui no Brasil, que estou acompanhando também a política brasileira, né? Também pelo fato que eu sou um cidadão brasileiro, eu acompanho muito para saber para onde direcionar o meu voto também, que é um direito meu. Só que eu vejo, cara, que infelizmente essa questão partidária já separou a sociedade brasileira, sabe? Isso prejudica muito a política brasileira, a democracia brasileira. E, infelizmente, eu acho, para mim, o único caminho é a conscientização política, sabe? Desde a gente começa, desde os jovens, né, a juventude, até chegar aos mais velhos, conscientizando e trabalhando também com os parâmetros democráticos, fazendo comparações com uns países que já estão, né, de sucesso, que tem uma democracia mais elevada, mais real. Mas eu acho que o Brasil ainda está no caminho, sabe? Está no caminho certo. Por mais que tenha algumas... Os atropelos. Os atropelos, mas mesmo assim eu
falo com toda certeza aqui contigo que eu tenho que eu vim de Marrocos, que eu sei como que é um regime ditatorial de fato. Então, eu acredito que ainda vocês não têm uma ditadora aqui, sabe? Porque a ditadora que tem no Marrocos, cara. A ditadora lá... Não é ditadura... Eu vou citar aqui uma coisa que eu esqueci rapidinho, desculpa. Pois não. Só nessas manifestações, só pra você ter ideia, foram 3 adolescentes, foram assassinados, né, baleados pelas costas, pela polícia marroquina, né, pelas autoridades, que é um ato covarde, né, você atirar nas costas de adolescente que saiu, né, para as ruas, um direito dele, né, né, por uma vida melhor, né, por dignidade. O terceiro adolescente, né, foi baleado na cabeça, que sequer fazia parte dos protestos, ele só estava lá procurando, buscando o irmão dele, né, que estava dentro daquela multidão, então acabou levando uma bala na cabeça, morreu também, faleceu, infelizmente. Tem um menino também que estava dentro dos manifestos, que está manifestando com a juventude também, que foi atropelado pela viatura policial, né, do Marrocos, e perdeu as 2 pernas, cara. O menino tem 14, 15 anos. Mas essa então, insurreição lá no Marrocos já passou ou tá fervendo lá ainda? Cara, tá fervendo, mas tá fervendo menos, porque infelizmente o Estado conseguiu... Foi forte, mas ainda tá, só que tá de uma forma mais suave do que Por tava, isso é que né? a gente tem que trabalhar aqui a conscientização internacional para a gente ajudar daqui. Sim, sim, claro. Por que eu citei esses fatos aqui, mencionei, né? Porque, cara, isso aí é inaceitável. Eu vejo, por isso eu falei no início, quando você começou, né, a falar sobre a questão política aqui no Brasil, o que aconteceu no 7 de janeiro, questão judiciária, eu falei, não tem como comparar os 2 países, porque lá é uma selva, cara. Lá é uma vergonha, infelizmente. Não fala do seu caso, propriamente, porque você é um rapaz novo, quantos anos você tem? Eu tenho 31 agora. 31, você saiu do seu país com quantos anos? 22. Você saiu do Eu seu morei país... 2 anos mais ou menos no Uruguai e depois eu vim para cá no Brasil. E você tem pai, tem mãe, tem Sim. família, irmãos, são quantos irmãos lá no Sim, Marrocos? eu tenho 3 irmãos que todos moram fora também, sabe? Isso também é Seus uma 3 evidência. irmãos não moram no Marrocos? Não moram. Quem mora lá são meus pais, por enquanto, né? Que já estão... E você não pode voltar no Marrocos para visitar seus pais? Não posso. Tem 10 anos que não volto para o Marrocos, especialmente... 10 anos que não volto para o Marrocos por causa do meu pensamento político, por causa Se da minha você ideologia. voltar, você é preso? Preso, torturado, corre perigo de vida, tem testemunhos, cara, que já foram presos, que nem sequer eram republicanos, que também que... Então o problema contra você lá é que você era um republicano. Na verdade, o problema lá é contra qualquer um que se manifesta por direitos básicos. E você se manifestava onde? Só que para explicar aqui melhor, só para quem é republicano, o perigo é muito maior. Porque imagina se essa sociedade marroquina, se essa juventude sair para a rua por demandas básicas, né, para pedir demandas básicas e ser tratada dessa forma. Aliás, também a juventude que já foi capturada pelas autoridades nas ruas já foram julgadas ultimamente e eles separaram, cara, eles dividiram 262 anos nesses manifestantes. Cada um pegou 15, 10, 7, 20 anos, 13 anos, 12 anos. Então, imagina um republicano que está querendo derrubar o regime. Também tem mais de 500 lá, nessa mesma situação aí. De 7 de janeiro, né? Do 8 de janeiro, né? Sem julgamento. Aquele julgamento é uma farsa, né? Sim, sim. Então, você julgar pessoas na baseada, sem olhar criteriosamente o fato que cada um cometeu, não deixa de ser uma palhaçada, né? Não. A justiça está querendo salvar a sua imagem às custas do sacrifício das pessoas, né? Em vez da justiça funcionar, né, para dar credibilidade ao judiciário, por exemplo, prendendo o Sérgio Cabral e outros ladrões do dinheiro público, ela age na repressão, né? Sim. Então, querer ganhar respeito, impor respeito à força, né?
quando o respeito da justiça ele tinha que ser conquistado pela confiança do povo, né? Então, esse é o problema que eu falo com você. Não é que eu estou comparando Brasil e Marrocos, não. São situações diferentes. E aqui também tem os atropelos, né? Que você aqui falou, tem muitos atropelos. Tem problemas que têm que ser resolvidos, né? Tem situações complicadas, realmente, como qualquer país no mundo, né? Mas eu falo assim, ainda tem muito para fazer, né? Para trabalhar, para resolver, né? Mas eu acho que você está no caminho certo, que é o que eu falei assim antes, né? Então, para mim, essa questão que aconteceu aí do judiciário tem muito a ver, né? Tem que questionar muito, porque, assim, a minha opinião pessoal, eu também não sou advogado, não tenho conhecimento, assim, a lei brasileira, como que funciona na questão do judiciário e tal, mas eu acho que eles pegaram pesado um pouco com a galera, sabe? E o pior que Porque a gente aqui não fala de um regime ditatorial. Por exemplo, Marrocos, ele trata dessa forma porque ele sabe... Deixa eu te situar. Não vamos falar só em ditadura. Vamos falar em Estado democrático de direito. Isso já não é mais um Estado democrático de direito, né? Porque o direito hoje no Brasil, a lei não está valendo nada, né? Então, democracia sem direito é um paradoxo. Sim. Então, nós estamos nessa fase de uma democracia sem direitos. Um direito muito manietado, né? Porque existe claramente um consórcio entre a ideologia de plantão no governo e o Supremo Tribunal Federal, né? Então, isso aí é muito contraditório com o Estado verdadeiramente de direito. Entendeu? Então, para mim, tanto no nosso caso como no seu caso, é legítimo esse direito de insurgir-se, de se voltar e se rebelar contra esse estado de coisas, entendeu? Então, eu só acho que você falou muito bem do exemplo de outros países, como os países nórdicos, que tem outro tipo de democracia, nós temos que tentar caminhar para isso, né? Mas não podemos ficar muito satisfeitos não, com o que a gente tem, não, porque senão não anda. Exatamente, exatamente. É a mesma questão que tem no Marrocos, que o povo se acostumou com o regime, já está desse jeito, deixa aqui, não vai mudar nada, mas a luta muda, viu? A luta muda muito, porque o maior exemplo disso que uns 15 anos atrás, 11, 13 anos atrás, antes de aparecer o movimento republicano que atua fora do país, igual que eu falei, nós como republicanos, não tem nenhum partido republicano dentro do Marrocos, não tem nenhum, né? E quem é ativista, opositor, republicano dentro do Marrocos é preso. Isso. Preso, sequestrado, assassinado, sabe? Não existe. É por isso eu, no meu caso, como republicano, porque o nosso projeto é claro, é derrubar o regime monárquico e construir uma república, né, democrática. No meu caso, de quantos milhões de habitantes? Quase 40. Quase 40 né? milhões. 10 ou 8 milhões moram na Europa, quase a metade desempregada, não tem direito de nada, e o resto para lá e para cá, infelizmente. E um rei lá ostentando muita riqueza. Sim, claro. O Marrocos é um país rico, um país pequeno e riquíssimo, cara. Tem petróleo, só pra você ter ideia, diamante. tem petróleo, diamante, 70% das reservas de fosfato do planeta Terra. Fosfato. Do planeta Terra. Olha pra você ver aqui. Presta atenção. Do planeta Terra. Não é da África, ou não sei. Do planeta Terra existe só no Marrocos. Ele explora tudo. Junto com outras empresas, né? Eles fazem parcerias. Ele é o cara mais rico do mundo. Esse moleque aí que se falou, que os caras ficam beijando a mão dele, né? Hassan 3, ele esse adolescente, ele é o adolescente mais rico do mundo. Como que ele fez isso? Do nada, entendeu? Então tem muita coisa a dizer sobre isso, porque infelizmente é triste que você vê um país rico, pequeno, passa tanta dificuldade, nem sequer tem liberdade de expressão política. Deixa o povo falar, cara. Mas você falou uma coisa importante, eu queria focar nesse tema agora. Você falou a crise do sistema partidário, né? Porque, na minha opinião, o partido hoje virou quase que uma organização criminosa, o único objetivo que tem um partido hoje é
levar o dinheiro dos fundos, etc. Então, é uma coisa que ninguém acredita mais em partido político e em político profissional, né? Então, às vezes, as pessoas ficam irritadas comigo, que eu critico muito esse político profissional, modelo Nicolas e Cleitinho, que fala muito. Infelizmente, isso aí existe e vai existir. Isso só vai mudar pela luta. Tem que ter uma organização, como que a gente fala? Você tem que organizar a classe trabalhadora, tem que organizar o povo em si, em geral, sabe? Para um país melhor. A gente não pode parar de lutar. É ruim? Tá ruim. Tá ruim aqui para vocês, para nós aqui, eu como opositor repúblico, para mim aqui é muito melhor, mas para vocês não tá bom, tem que melhorar, para nós está muito pior, tem que lutar, não pode parar de lutar. A gente não pode esquecer a história. Olha, tanta coisa que o Brasil, por exemplo, passou. A história do Brasil, a luta contra a ditadura, até a independência, né? A independência, a luta contra a ditadura militar, da época do Dom Pedro I, né? Que ele, né? Aí renunciou. Mas, Sama, hoje eu me pergunto... Então, deixa eu te falar só uma coisinha. Sim, eu hoje claro. me pergunto, efetivamente, assim, com tranquilidade. Não é uma coisa assim que eu faço com ideologia, porque eu não tenho dessas coisas. Com espírito prático. Qual a grande diferença do Brasil de hoje para o Brasil da ditadura militar? Eu não vejo tanta diferença. Vou te situar. Por exemplo, na ditadura militar, os generais tiveram pelo menos a dignidade de fazer os estatutos, o AI-5, falar o que era proibido, o que não era. Hoje, no Brasil, você não sabe o que pode e o que não pode, porque o Supremo ele pune o que ele quiser. Não tem aquele... né? E hoje, esse tipo de ditadura, entre aspas, ele acaba sendo mais nocivo. Porque antes, se você não se envolvia com político, igual lá no Marrocos, se você não se envolve com política, você não corre muito risco. Mas hoje no Brasil, por qualquer opinião boba que você der, você pode ser preso. Você pode ser perseguido, qualquer opinião besta, porque todo mundo fala bobagem uma vez na vida, né? Não tem um ser humano que não fala uma bobagem. Tem até um juiz que foi colocado para fora da magistratura, está sendo colocado para fora da magistratura por uma frase infeliz. As mulheres estão doidas pelos homens. Então é o seguinte, cara, em alguns aspectos, eu acho que hoje, nessa ditadura que eu chamo de juristocracia, que é o consórcio de governo esquerdista com o Supremo Tribunal Federal, nós estamos até sobre alguns aspectos piores, entendeu? Mas é o seguinte, vamos dar uma esperança. Eu quero falar agora da esperança de vencermos isso, tanto nós brasileiros como você. Porque nós temos, como você falou, o exemplo de bons lugares no mundo que são bem governados, né? Eu já tenho uma opinião diferente sobre o que você falou, mas isso aí é por causa também, né, como que fala, de históricos diferentes, pela minha descendência também, né, igual que eu acabei de falar aqui com vocês, lá o bicho pega, né, então tá feio pra caramba, entendeu? Não, mas não tô comparando, não. Então não vou poder, são eu graus. tenho uma opinião diferente sobre isso, mas igual que ele falou, vamos lá falar sobre a esperança, né? Na verdade, essas manifestações recentemente, né, que aconteceram recentemente, que ocorreram recentemente, eles na verdade, é uma esperança, né? Essa juventude criou uma esperança que, infelizmente, o regime matou dentro de cada marroquino naquele país. Eles despertaram, né? Essa esperança de luta, de que uma vez pode, né? Uma hora vai acontecer alguma mudança, uma hora o povo vai acordar, vai lutar para conquistar os seus direitos, para conquistar uma democracia. Eu acho que isso é válido para qualquer país do mundo, sabe? Então, tanto para nós, tanto para vocês aqui. Mas qual o caminho que você vê? Além dessa luta, qual que é o modelo que você... Você fala na questão do Marrocos, né? Isso. Para mim, cara, a única mudança no Marrocos que vai realmente mudar de fato o país,
e para um caminho de uma democracia real, um Estado democrático de direito, é derrubar o regime. Porque esse regime ele mostrou o fracasso dele. Porque ele existe por décadas no Marrocos. Ele só criou para nós, ele só fabricou, né, pobreza, violência, desemprego, falta de expressão, falta de liberdade de expressão política, repressão, perseguição. Concordo absolutamente com você. Então esse regime já mostrou o fracasso dele, que não tem como fazer as pazes, não vamos fazer uma reforminha. Eu vou falar por quê, porque eu tenho que citar aqui o histórico também, o porquê. Porque em 2011, na Primavera Árabe, você já ouviu falar, sim, claro, né? Em 2011... derrubou os governos do Egito, exatamente, em vários lugares. Exatamente. Chegou para nós isso também, para o Marrocos, em 2011. E o povo revoltou, saiu de uma forma muito séria e estava pedindo para derrubar o regime. A voz do povo era derrubar o regime, não era assim... como que fala a palavra? Eu esqueci, de consertar coisas, né? Reformas, obrigado. Era de reformar, não, era derrubar o regime. Aí o rei ficou com tanto medo, o regime ficou com tanto medo, que o rei saiu, né? O rei saiu, pronunciou, falou, não, eu concordo com vocês, não vamos fazer uma reforma, né, constitucional e tal. Foi onde ele criou governo dentro do regime, primeiro-ministro, tem eleição, então não sei não tinha, antes da Primavera Árabe não tinha isso. Na Primavera Árabe é bom a gente lembrar que degolaram o Arafat, o presidente da Líbia. Líbia, então Egito, Tunísia. Exatamente. Chegou para o Marrocos. Chegou no Marrocos também. Só que ele conseguiu enganar o povo. Ele fez essa reforma, né, para enganar, só para disfarçar e mostrar também para a comunidade internacional que a gente tem eleição, tem não sei o quê. E, cara, passou um ano. Ele até fez um acordo com como que fala? Os presos, né? Que estão presos por opinião política e tal. Ele soltou alguns e tal, sabe? Para fazer tipo aqueles pazes. Fez uma firula. Firula, exatamente. Como a gíria do futebol, né? E depois voltou tudo pior, gente. Pior. Então, agora você não pode nem abrir a boca. Aí eu concordo com você que reforma não resolve. Não, derrubar o regime, construir uma república federativa democrática de Marrocos, sabe? Onde tem separação dos poderes, onde criar uma sociedade civil que vai usufruir de seus direitos. E é isso aí, cara. Não tem conversa, não. Mas aqui no Brasil, nós não estamos muito longe de uma ressurreição também, não? Porque é o seguinte... não sei, não. Porque é o seguinte, isso aqui, vamos ser sinceros. Sim. Eu acredito, hoje, eu leio muito, e os próprios autores americanos não falam mais de uma verdadeira democracia, nem nos Estados Unidos. Né? Eu concordo contigo. Lá, os pensadores políticos hoje falam uma plutocracia, que é um governo dos endinheirados. É de lá quem manda é quem tem dinheiro. E aqui no Brasil, eu falo que esse regime é uma corruptocracia, que manda, na verdade, os corruptos. Porque se você for tentar tirar essa corruptocracia pelo voto, meu amigo, isso aí... Seguinte, o caminho, tanto para o Brasil quanto para vocês, é o mesmo. Não é uma revolução violenta, com armas, com quebradeira, nada disso. Não, vocês não precisam disso, não. Não, a revolução que a gente tem que fazer é uma revolução do conhecimento. De ideias. De ideias. E porque se a gente sabe que a classe política não vai mudar nada, né? Porque, infelizmente, pela dinâmica que a política ganhou com a rede social, é muito mais fácil o político nos cativar pela raiva que ele instiga, por esse ódio que ele instiga, do que pela consciência que ele nos proporciona. Então é muito difícil hoje com a rede social ter um político que vai ganhar o povo com paciência, com ensinamento, porque a rede social ela instila ódio, né? Então, na verdade, nós estamos precisando de sair na rua por um novo... E aqui no Brasil, que não tem mais lugar essa repressão policial,
nós teríamos que mudar as regras do jogo. Entendeu? Aproveitar essa democracia para melhorar, né? Para mudar a regra do jogo, mudar melhorar essa Constituição, começar um novo tempo, com novas regras, né? E isso basta o povo querer, né? Sim, claro, basta o povo querer, mas antes de querer tem que ter consciência, isso. Né? Mas infelizmente isso aí é outro campo, né? que a gente tem que discutir, porque quando você fala tem que querer, tanto aqui, tanto no Marrocos, tanto em outros países, sabe, que também em busca de melhoria, sabe? Tem vários fatores, cara, porque é como uma corrente, né? Uma corrente, é assim, é tudo ligado. Tudo ligado. Você não vai pôr igual uma escada, assim, não vai igual que você falou para mim um dia aí, né? Que você fala quando a gente vai limpar uma escada, não vai de baixo para cima, de cima para baixo. Tem graduação. De baixo para cima. Você tem que ser de cima para baixo. Exatamente. Então, cara, essa questão também de conscientização política tem a ver em si com política ali dentro, interna do país, porque o próprio sistema ele não deixa, ele trabalha para não conscientizar o povo. Para não conscientizar a sociedade politicamente, socialmente, economicamente, porque serve para eles, o sistema quer isso. Mas a gente pode conquistar essa conscientização, que vai ser o primeiro passo para uma mudança real, só com a luta. As pessoas que já têm essa consciência, eles têm que se organizar e tentar organizar outras pessoas para a gente chegar num resultado positivo. Sim. Você tem toda a razão. Porque não adianta a gente falar, tem, realmente tem, mas, cara, não tem a gente tem que olhar os parâmetros, né? Mas, olha para você ver, tem uma frase que eu gosto muito, porque é a seguinte, quem não teria vez na ordem, que é esse político brasileiro, por exemplo, essa pessoa que precisa dessa bagunça, ele quer a desordem. Então, para a gente pôr ordem na casa, porque é o lema da nossa bandeira, né? Ordem e progresso. Exatamente. Então, nesse sentido, eu sou até meio paradoxal, porque um juiz conservador, meio revolucionário, falando em ordem, mas não tem progresso sem ordem, né? Então, eu quero te fazer um convite, Osama, porque eu sinto esse seu desespero em atuar politicamente, em mudar os rumos do país, que você foi expulso, né? Que você tem seus pais. Há quantos anos que você não vê seus pais? 10. Há 10 anos que você não vê seus pais. Por causa disso, por causa da minha opinião política. Porque todo mundo que tem sua opinião política, especialmente os republicanos, repetindo, eles não podem votar para o país. Claro mas que o regime conversa não... com eles pela internet, sim, pelo WhatsApp. Mas o governo, claro, o regime nunca vai demitir isso. Claro, ele vai mostrar para o mundo que somos maravilhosos, temos democracia, né? Mas eu não volto para o meu país 10 anos e não me arrependo, porque a luta não para. Aqui é o povo marroquino livre. Eu sou marroquino livre, a luta continua, tá? Pessoal, e citando também que eu quero agradecer também aqui a sociedade brasileira, o povo brasileiro por me receber. É um povo maravilhoso, realmente, tirando do lado, sabe, os problemas políticos e tudo, que recebe todo mundo, sabe, com o braço aberto, tanto o governo, sabe, tanto o regime de vocês, tanto o povo brasileiro, isso, porque claro. Tem problemas no Brasil, tem. Ele me conhece muito bem, o senhor Danilo, ele conhece meu pensamento político, eu discordo com ele em muitas coisas, mas a democracia é essa, cara. Cada um tem que expor a sua opinião política, né? Não, eu discordo de você, viu? Eu acho que nós concordamos em quase tudo. Mais ou menos, mas isso é outra parte, você sabe né? por quê? Eu acho que nós concordamos em quase tudo. Às vezes a forma de expor, né? As questões. Mas nós concordamos no essencial, que é precisando de mudar isso. Sim, claro. E nós temos urgência de mudar isso. Então, quero te convidar, Osama, para um movimento. Sim. Que há muitos anos, eu penso em iniciar um movimento. Porque eu achava, quando eu era mais novo, que depois que eu aposentasse como juiz e tal, eu saísse da vida pública, assim, eu poderia ser político. Para aplicar tudo aquilo que eu aprendi na vida. Mas hoje eu não vejo esse caminho como viável. Porque eu nem acredito que o político seja agente de transformação de coisa nenhuma, né? Porque o PT está aí prometendo transformar o Brasil, tem 20 anos e até agora nada.
Então, o que eu acredito na mudança é a partir da população, das pessoas. Então, nós temos que iniciar um movimento, que eu queria iniciar esse movimento, um movimento que eu dei o nome de Movamos, movimento pelas mudanças. Não tem, é só mudança que interessa. E o slogan desse movimento seria: quem sabe faz agora. Não, esse negócio de fazer amanhã, depois da manhã, daqui a 4 anos eu tenho que ganhar a eleição para fazer, para começar. Não. Quem sabe faz amanhã. É no primeiro dia. E eu posso dar exemplos de muitas coisas que a gente poderia fazer no primeiro dia. Porque senão fica igual o Bolsonaro também, né? Ganhou para mudar e não muda nada, e na verdade todo mundo só quer poder, né? Todo mundo só quer poder, só luta por seus interesses, né, pessoais. E infelizmente, cara, é o ser humano que é o problema, né? Mas também a gente não pode desistir, né, perder esperança, porque tem um ser humano que é o bom, é do bem. Se o mal nem sequer pescar olho para fazer o mal, a gente do bem também tem que lutar bastante. Não pode pescar olho para fazer o bem, porque senão o mundo virá um inferno. Pior do que já é, né? Então nós concordamos que a gente não pode ficar parado, ficar feliz com o que tem, não. Não, né? sempre tem que lutar para o melhor. Isso aí, sem dúvida nenhuma, cara, sem sombra de dúvida, porque senão isso pode até piorar a situação, pode ficar pior do que, por exemplo, pode ser que tá bom agora, tá bem, né, tá tranquilo, pode ficar pior se você vai lá e dormir, entendeu? Você não continua lutando, e sempre tem que estar lutando, cara, sempre lutando, renovando ideias novas, fica de olho, muita gente, o sistema, infelizmente, o regime, ele nos faz cansar da política. Esse aí é o objetivo deles. Por isso você vai ver muitos cidadãos aí, né? Cidadãos que falam: cara, isso que deixa política, mano, não quero nem saber. Eu não quero. Mas isso tá errado, meu amigo. O que o sistema quer é isso, o que você não sabe nada, não segue, né? não acompanha a política, não acompanha eleições, não acompanha conhecimento político, não acompanha nada, mas faz o que eles quiserem, mano. Você tem que estar ligado com isso, entendeu? Não, você tem que participar, por mais que é cansativo, você tem que expor sua ideia, sua opinião política, você tem que organizar pelo menos o que está no teu redor. Vamos supor que você não tem potencial, não tem capacidade, né? As ferramentas, né? para organizar uma grande sociedade, mas você pode organizar sua família, seus amigos. Tudo começa assim, meu amigo. Olha só Lula, por exemplo. Né? Lula começou aonde? Lula começou aonde, gente? Olha o cara, olha hoje presidente, querendo ou não, ele é mais respeitado aí fora e tal, mas Bolsonaro também, era também no exército, não era? Isso. Então, começou aonde? Do nada, cara, o pessoal vai correndo atrás. Pelo caminho da política, e a gente não está falando de... né? Então, esse aí é o maior exemplo. Como que fala? Até eu esqueci o termo, certo, cara? A palavra, tipo... persistência vence do talento, né? Tipo isso, eu esqueci uma palavra assim certinho. Sei. Mas eu acho que já vamos entender. É o seguinte, eu estou querendo fazer justamente o que você está falando. Eu vou publicar um livro com minhas ideias políticas. Sim. Mas, por enquanto, eu te agradeço a sua presença aqui hoje. Eu que agradeço. E como o tempo urge, né, você está convidado para voltar outras vezes para a gente aprofundar essa conversa. Sim, claro, estou à disposição. E eu queria falar, por último, que o Osama aqui é cabeleireiro. De vez em quando eu vou lá cortar o meu cabelo com o Osama. Eu tenho uma disputa lá, porque eu também tenho um salão que há mais de 30 anos... Sim. Os meus Old amigos, school, né? Os boys. E você sabe que ciúme de homem é pior que ciúme de mulher. Então, old school, né? Você vai para aquele salão old school, né? Então eu não posso abandonar os meus amigos, mas normalmente certo, eu estou lá no seu salão também. Sim, né? Claro, realmente, já fui várias vezes, na verdade. Então você faz sua propaganda também, né? Porque... Sim, pessoal, o que ele acabou de falar aqui, eu tenho um salão na rua Juca Macedo,
número 575, né? Bairro Funcionários. Que sejam bem-vindos. E ali eu vou até dar aqui, você faz um sorteio para a galera e tal, que está te seguindo. Ah, sim, no nosso programa sexta-feira sorteada, você quer participar e dar um brinde lá. Ah, então vamos dar um brinde para vocês aí, beleza? De um corte de cabelo e um kit de um modelador de cabelo e modelador de barba, beleza, pessoal? Aqui o Marroquino de graça. Basta você ir lá para conhecer, a gente bater um papo, beleza, pessoal? Foi um prazer recebê-lo aqui, Osama. Volte sempre, que a gente vai aprofundar essas conversas, porque eu acho que a gente pode ter alguma diferença no modo assim de falar, mas no substancial a gente quer as mesmas coisas, né? Sim, claro. Que é a mudança. Sim, sim, a mudança. Porque nem eu nem você estamos contentes com os países que nós temos, né? Eu não estou na sua situação, que é muito pior que a minha. Claro, com certeza. Mas eu posso te falar que eu já fui praticamente expulso da minha profissão por essa corruptocracia, né? Sim. Reinante no país, né? Então, isso podou toda uma possibilidade também que eu tinha. Isso é uma coisa muito violenta também, porque não é uma violência física que se exerce contra a pessoa, mas isso tem as suas consequências, tem as suas sequelas, entendeu? E o Brasil hoje está cheio disso, né? De pessoas perseguidas em nome da democracia. E isso eu acho que a gente tem que mudar. Eu estou sendo perseguido em nome da ditadora. Isso. Aliás, você está aqui rapidinho, pessoal, que o Marrocos, depois que a gente apareceu aqui, né, a gente começou a atuar aqui no Brasil, como opositores, oponentes. Aliás, eu sou membro do movimento progressista marroquino. A gente tem um movimento registrado aqui no Brasil, tá? E tem presidente, tem outros membros também que moram fora do Brasil, mas quem mora aqui dentro do Brasil é eu e o presidente, que ele atua também lá no Supremo, ele tem as relações com os políticos, com os parlamentares, para que a nossa voz, né, chegue para o mundo. E desde que a gente registrou esse movimento aqui no Brasil e a gente começou a atuar de uma forma legal, né, e mais forte, o Marrocos ultimamente, tem um mês eu acho, tem um mês mais ou menos, 2 meses, que o Marrocos ele acelerou, sabe? E ficou, assim, como que fala, assim, ele ficou em cima do governo brasileiro, sabe, pressionando para que eles fecharam um acordo de extradição. Isso. Eles conseguiram fechar esse acordo de extradição. Você acha por quê? Só agora. Porque a pressão... É para perseguir também. Só deixar claro aqui que vocês não vão perseguir nada, porque aqui é um Estado, né, democrático de direito. O Brasil é um país livre, país de revolucionários. Mínimo, né? Exatamente. Eles fizeram a mesma coisa na Argentina, viu, em 2017. Por quê? Porque nós somos 3 republicanos da América Latina. Tem um presidente do movimento que eu acabei de falar, que ele aqui também no Brasil, ele é refugiado. Eles queriam expulsar você do Brasil? Hã? Eles queriam expulsar você do Brasil? Não, eles fazem esses acordos como um jogo, sabe? Sim, entendi. Para poder extraditar você. Talvez, né? Eles não vão conseguir nada. Mas eles nós não vamos deixar não. Pode ficar sossegado. Porque esses acordos também têm regras, né? Eles só entregam pessoas que são envolvidas no terrorismo, pessoas que cometeram crime antes e fugiram. Você é uma alma boa, você não tem nada a ver com terrorismo. Claro. Tem também outro oponente que está na Argentina, que por causa deles também aceleraram esse acordo em 2017, para ver como que o regime funciona. Ele acha formas para perseguir os opositores, só para ver como que é a concentração deles aqui no Brasil, né? Tipo, tentando concentralizar certas coisas. Centralizar certas coisas aqui. Mas aqui estamos num estado livre, né? Democrático, vocês podem ficar tranquilos, pode fazer o que vocês quiserem aí. Pois não, gente. Então, esse foi mais um Sulpitando. E a gente vai continuar a sulpitar por aí, né? Cada um dentro da sua realidade, mas não podemos deixar de agitar o cenário, né? Exatamente. Foi um prazer, mais uma vez, recebê-lo. E estamos de portas abertas. Sim, com certeza. Muito obrigado. E agora, convidar as pessoas para assistir esse programa lá no YouTube, né? Sim. A gente não pode nem falar muito, não. Lá na rede vizinha. Na rede vizinha YouTube. Isso, e pelos nossos cortes no Instagram. Beleza. Então, gente, até uma próxima, então.